Olá, Hugo. Boa noite. Estamos aguardando a chegada dos companheiros de live. Luiz, boa noite para você. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Já já a gente começa. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos pela tenda de Aruanda, Novo Caminho, né, que fica em Uberaba, no bairro de Lourdes. Nosso estudo da noite de hoje é do livro Segue-me. Nossa companheira chegando. Oi, boa noite, menina. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem? Hoje você me vê? Sim, Ah, hoje eu vejo. De vez em quando, né? A é, internet prega umas peças na gente. mas tá tudo certo. Hoje deu certo, certinho. Que ótimo. Então, eu estava aqui comentando com quem já chegou. Sim, Nós faremos mais um estudo pela tenda de Aruanda, Novo Caminho. sim, O título da nossa live de hoje é Do Lado de Deus, que é isso. uma das lições do livro Segue-me, psicografado por Chico Xavier, e o autor é o Espírito Emmanuel. Eu vou colocar aqui nos comentários o nome certinho. Um livro de belíssimas mensagens. Sim. A de hoje, inclusive, é muito bonita. É, mesmo. E muito apropriada para essa época de agora, né? Sim, O Natal de Jesus. exato. Estamos aí já, né? Já Semana que vem. estamos.
Não vamos esquecer, né, de colocar a nossa aguinha. Tentando fixar o comentário aqui. Dias que eu consigo, tem dias que não. Bom, então vamos fazer nossa prece, né? Sim. Vamos pedir ao Pai Maior que esteja aqui conosco. Perdão, o telefone agora caiu. Para que esteja aqui conosco para a nossa leitura de hoje, né? Que possamos finalizar esse ano, né? Com muito amor, muita paz, continuarmos no caminho da caridade, né? Que possamos iniciar esse ano que já está aqui, batendo na porta, né? Sempre no nosso caminho, o caminho que nós escolhemos do bem, e como será o nosso estudo de hoje, ao lado de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo mal, assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Deixa eu só virar aqui minha folhinha. Uhum. Então, o estudo de hoje, né, vai ser do lado de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bonita essa passagem de Jesus, né? De João, de 3 a 16. Ainda que muita gente haja adicionado parcelas do mal, na definição desse ou daquele acontecimento menos feliz, não sigas a corrente condenatória e faze por tua conta o lançamento do bem. Por muito se atribua à divina providência juízos fulminativos ante os erros dos homens. E embora nos reconheçamos retificados em nosso desvio pela justiça perfeita, Deus é o perfeito amor, garantindo-nos segurança e equilíbrio. Basta ligeiro olhar no campo humano para certificar-nos quanto a isso. Escolas dissipam as trevas da ignorância, trabalho suprime tédio e incipiência, máquinas diminuem esforço, veículos eliminam distâncias. A ciência, a cada dia novo, reduz cada vez mais o poder da enfermidade, neutralizando o sofrimento. E tanto quanto possível, conforme os desígnios da lei das reparações necessárias, essa mesma ciência, mobilizando recursos diversos, afasta a cegueira e a surdez, estringe inibições, oferece agentes mecânicos aos mutilados e corrige, pela plástica cirúrgica, certos tipos de expiação. Quando os interessados já fazem por merecer a cessação da prova que os aflige. Assim como vemos o Sol atuando continuamente na massa planetária, tudo reconstituindo em louvor da harmonia e da evolução. Igualmente encontramos o amor onipresente que dirige o universo, tudo refazendo a benefício do burilamento e da felicidade de todas as criaturas. Em qualquer circunstância aparentemente desfavorável, não te fixes no mal,
seja ele qual for, reconhecendo que Deus está ao lado de todos. Procura o bem, faz o bem, salienta o bem e segue o bem. Porquanto somente assim estaremos nós realmente ao lado de Deus. Muito Que bem. bonito. Como eu disse, né? Muito apropriado agora. Nós Sim, estamos aí prestes a comemorar mais um Natal, né? sim. Logo no início, nessa passagem aqui de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, aqui, se a gente prestar atenção nessa frase, quando diz Deus amou o mundo de tal maneira, aqui, de que modo? Intensamente, Uhum. profundamente, sim. Por isso nos enviou Jesus. Para todo aquele que nele crê, não pereça. Aqui não se trata, claro, apenas do corpo físico, Uhum. porque a nossa vida aqui é extremamente transitória. Sim. Não pereça o espírito na ignorância, Uhum. no crime, né, em tudo que seja negativo. Por quê? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque ele veio para realmente nos resgatar, nos salvar. Porque enquanto espíritos eternos, há muito tempo estamos caminhando nas sombras da ignorância, do ódio, da vingança, né? O desejo sempre presente de vingar até Sim. as coisinhas mais insignificantes, né? Sim. Alguém fala uma coisa atravessada, mas fulano não paga, ele vai ver. Uhum. E ainda Então, fica carregando aquilo, né? é, Eternamente, se deixar. então, quando assim procedemos, nós não estamos crendo em Jesus. Por isso que está escrito, para todo aquele que nele, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uhum. A missão de Jesus, como eu disse, ela é de resgate, resgate do homem da matéria. A vida a que ele se refere o tempo todo é a vida espiritual. É claro que ele sempre dizia, ensinava de acordo com a condição do povo para o qual ele estava falando. Mas, enquanto humanidade, não há distinção alguma, nem pelo Pai Celeste, nem por Jesus, né? Então, a missão de Jesus é de salvação e não de julgamento. Uhum. Por isso que ele não chegou detentor dos poderes terrenos, porque não é isso que ele veio fazer aqui, né? Então, a gente percebe que quando ele fala para que todo aquele que crê, ele está incluindo todo mundo, absolutamente todo mundo. Então, não há ninguém que vá ficar de fora, a não ser que escolha.
ficar de fora. A mensagem, ela foi desde o início, né? Desde a manjedoura até a crucificação, foi no sentido de nos resgatar. Uhum. Então, prosseguindo aqui, eu achei interessante, né? Essa sutileza do Emmanuel, quando ele fala, ainda que muita gente haja adicionado parcelas do mal, aí é uma conta, né? Adição. Uhum. Parcelas do mal na definição desse ou daquele acontecimento menos feliz, não sigas a corrente, porque é aquele negócio, né? Acontece um fato negativo, um acontecimento infeliz, e aquilo se propaga tão rapidamente porque há uma reprodução maciça daquele acontecimento nefasto. Então, o que ele está dizendo aqui para nós é que, embora muita gente haja adicionado parcelas do mal na definição desse ou daquele acontecimento menos feliz, não sigas a corrente condenatória e faze por tua conta o lançamento do bem. Então, se tem uma coisa negativa, faz o crédito, né? Uhum. Negativo, positivo. Positivo. Débito, crédito. Então, olha só, que interessante, né? Nos ensinando a não agirmos automaticamente. Não siga a corrente. Exato, quebre, né? Quebre essa corrente, Quebra a corrente. quebra esse fluxo Uhum. nefasto, destrutivo. E por muito se atribua à providência juízos fulminativos ante os erros dos homens, né? Ah, devia acontecer isso, porque ele fez aquilo e tal e coisa. Embora nos reconheçamos retificados em nossos desvios pela justiça perfeita, Deus é o perfeito amor, garantindo-nos segurança e equilíbrio. Mais uma vez, a missão de Jesus, trazendo os ensinos, foi para nos resgatar, nos salvar. Deus não quer aniquilar seus filhos, nenhum. Não. Ele quer que a gente desperte e se corrija, né? Encontre o caminho. A Uhum. sua justiça é perfeita, sim, mas o seu amor também é. Sim. E essa lição vem nos falar de como Deus está inscrito em tudo que nos rodeia e tudo que existe aqui na Terra é para contribuir, nos ajudar a assegurar o nosso desenvolvimento, o nosso progresso espiritual. Então, se esse Pai não nos amasse, não seria dessa forma. Se ele fosse aquele Deus punitivo, que muita gente ainda crê, né? Exato. Ele não teria nos favorecido com tanto, né? Sim. Aí ele segue exemplificando isso. Basta ligeiro olhar no campo humano para certificar-nos. Escolas dissipam as trevas da ignorância. Trabalho suprime tédio e incipiência. O tédio é aquela inação, né? Uhum. Me ajuda aí, Thaís. É aquele. Pode falar. Não, diga aí.
Aqui tá bem quente. No sentido que ele fala que o trabalho, né, suprime o tédio, a ineficiência, no sentido que realmente fica aquele ambiente, né, bem, bem Estagnado. ruim de se trabalhar, né? Aquele tédio, realmente você fica ali, né, ocioso, né? Você fica ali no seu local de trabalho, mas você às vezes não está ali, né? Sua mente está em outro lugar, por quê? Porque o seu trabalho não tá te trazendo aquela alegria, né? Aquela satisfação de você desempenhar. Aquele tédio realmente que fala, nossa, eu podia estar numa praia, né? O que que eu estou fazendo aqui? Seria Uhum. nesse sentido. E a incipiência quer dizer exatamente isso, né? Uhum. O desconhecimento, a incompreensão. Por quê? Porque no caso do tédio, há uma ausência da busca, não tem motivação para buscar, Uhum. né? No entanto, está tudo a nosso dispor. Então, as máquinas diminuem esforço. Não faz tanto tempo assim que tudo era construído com a força do braço, Exatamente. né? Hoje em dia Então, já veio até mesmo assim, não só em questão de, né, aqui na cidade, né, mas até mesmo no campo, né? As máquinas já estão assim, né, substituindo realmente até o serviço braçal, né, que se era feito antigamente. Alguns locais ainda têm, né, o serviço braçal em relação ao agro, né, que acaba sendo um pouco explorado demais, né? Mas as máquinas realmente vieram para tirar mesmo os homens ali, né, debaixo do sol, né, trazendo a daquela, solar. daquela exaustão, né? Exato. Então, e outros benefícios, né? Veículos que eliminam as distâncias, Sim. olha. Antigamente, né, para se visitar um parente, às vezes levava, né, um dia todo, né, Sim, com a carroça. nós tivemos o período aí da tração dos animais, né? Carroças ou viagens a cavalo mesmo. Cavalo, né? Depois o transporte no trem, né? O trem Mas também, o dependendo do trem, percurso, ainda via um dia todo. Era uma sim, viagem. porque eles andavam assim, 20 quilômetros por hora, né? Era Bem aquela devagar. coisa bem morosa mesmo, Sim, mas já aliviava o esforço. sim. Hoje nós temos os carros cada vez mais velozes, confortáveis, né? Os ônibus também, os aviões. Nós, Então, um país com a dimensão do nosso Brasil, quem tivesse que viajar assim para o norte do país ou no extremo sul ia levar meses, né? uhum. Os navios eram lentos, a travessia para a Europa e vice-versa levava Uhum. meses, né? Meses, né? Hoje em dia você faz em questão de horas, né? Depende Então, do avião, até mesmo de navio, né? Até mesmo com os cruzeiros, aquele enorme, né? Aqueles cruzeiros você faz ali em questão de 2 dias, né? Porque assim vai aproveitando, né? Para num lugar e outro. Mas até mesmo com os navios hoje em dia é muito rápido. dependendo da distância, né? É. E então, prosseguindo aqui, né, a gente vê que esse progresso ele foi fruto da evolução constante das várias reencarnações do homem, porque Uhum. essa também é uma maneira de a gente ver a lógica da reencarnação, Uhum. porque se a gente tivesse sempre que começar do zero, a gente estaria nas cavernas Estaria ainda, né? estagnado, né? A gente não teria conseguido Totalmente. essa evolução que nós estamos hoje. Então, os homens,
vão adquirindo conhecimento e transmitindo às gerações Uhum, futuras, e tudo isso sob as vistas do Pai, sob a uhum, administração divina, né? Então, a cada época, os horizontes do conhecimento vão se alargando, vão se uhum, aprofundando, e sim, tudo a nosso benefício, né? Para que a gente possa usufruir da melhor forma para o progresso individual e coletivo. uhum, Eu achei interessante porque aqui fala também, né, da evolução da ciência sim, quanto à saúde. sim, Então, evoluiu bastante, né? E muitíssimo, ainda vamos evoluir mais, né? A se cada Deus dia que quiser. passa, chega, né, assim, congressos, né, que trazem, médicos trazem inovações um para os outros, né? Isso é bom, né? Porque ele não guarda só para si, né? Ele também passa para o próximo, para o próximo ter uma visão diferente, ter uma evolução, e assim a gente vai. E eu achei interessante aqui, ó, que a ciência, como você disse, tem progredido tanto, tanto, mobilizando os mais diversos recursos, né? Então, não só em questão assim de descoberta de medicamentos, cura de Uhum, doenças, mas também a parte corretiva, né? uhum, Afasta a cegueira, a surdez, uhum, extingue inibições, sim, oferece agentes mecânicos aos mutilados, né? Hoje nós sim, temos, olha só, né? A gente pensar no progresso. Antigamente, uma pessoa que nascesse com alguma falha motora ou que tivesse que amputar um membro, uhum, ela, para começo de assunto, né, teve época que nem anestesia não tinha, né? sim, Hoje nós temos as próteses, órteses, e uhum, evoluiu de tal forma que as pessoas com deficiência participam de Olimpíadas. uhum, A ciência veio proporcionar que essas pessoas não fiquem incapacitadas, uhum. né? Continue a Extingue, vivência, né? é, a cirurgia plástica, não apenas do ponto de vista da Estético, né? estético, Sim, mas também estético, porque sim. vejamos, uma pessoa que sofre um acidente, fica deformada, uma pessoa que, Uhum, ou um acidente com um veículo, seja de qual natureza, as pessoas que uhum, queimam, né? sim. Aquelas queimaduras profundas. Profundo, né? Terceiro grau, né? Graves. Então é possível, né, as cirurgias reparadoras. Sim, até mesmo a questão de pessoas, né, que nascem, né, com o lábio, né, cortado superior, às vezes É, a fenda é bem interna, até questão nasal, então, assim, a pessoa já nasce com aquele problema de respiração, né, da fala junto, então já faz essa correção já desde criança, a pessoa continua com o tratamento, com fono, né, e segue a vida exatamente, normal e fala normalmente, respira normalmente, então, assim, é um ganho muito grande, né? com certeza. Então, agora vem a parte mais interessante disso tudo, né? Porque fala aqui, Uhum, tanto quanto possível, conforme os desígnios da lei das reparações necessárias. Ou seja, nós já estivemos aqui na Terra por várias vezes, sim. né? Ao longo dessas todas reencarnações, o nosso aprendizado foi acontecendo, a evolução da humanidade foi acontecendo. No entanto,
a gente pode analisar, avaliar em que ponto estamos agora, do ponto de vista espiritual, e nós, assim, muito honestamente, eu estou dizendo nós, porque eu estou me incluindo, nós Uhum. percebemos quantas imperfeições a gente traz do ponto de vista moral e espiritual. Então, quando fala aqui da lei de reparações, é a explicação lógica, através da reencarnação, para essas mazelas, para essas problemáticas, né, que vemos a todo momento e sentimos em nós mesmos, de doenças, de imperfeições, de tantas coisas que acontecem que somente a gente analisando do ponto de vista espiritual e da reencarnação vai fazer sentido. Por, Uhum. por que que, por exemplo, tal pessoa sofre um acidente e outros milhares não? Passa a vida sem sofrer qualquer tipo, nem assim, uma fratura, vamos dizer. Uhum. Enquanto outros sofrem gravíssimos acidentes até no trabalho, né? Não estou falando das pessoas imprudentes que às vezes Uhum. bebem, pegam um veículo, saem a toda aí pela cidade ou pelos estradas, não é desse tipo de acidente que eu estou falando, porque Uhum. aí a imprudência foi a causa, mas eu digo um trabalhador lá, né, durante o trabalho que se acidenta, um Uhum. acidente doméstico, né, Sim, igual a gente falou da queimadura, quantas e quantas pessoas já aconteceu isso, né? sim. Então, aqui fala da lei de reparação, porque Uhum. nós, em nos reconhecendo seres imperfeitos, mas passíveis de aprender, de progredir, porque é assim que Deus quer, né? Que todos os seus filhos progridam para Sim. alcançar uma condição espiritual de vida melhor e Sim. ser feliz, sim, porque se Jesus ensinou que há muitas moradas na casa do Pai, ele estava se referindo só aos planetas? Só? Uhum. Não. Uhum. Ele estava também se referindo às instâncias espirituais. E Sim. essas nós vamos galgando como vamos também evoluindo em cada oportunidade abençoada que temos. Uhum. E a Terra é uma escola Sim. abençoada. E muitas vezes a gente considera como, vamos dizer assim, muita gente até fala, Deus castigou fulano, porque ele nasceu assim, castigou a família e tal. Não, gente. Uhum. Essa, essa situação provisória, ela é a forma de nós resgatarmos as nossas dívidas. Uhum. Aquilo que a gente, às vezes, praticou contra um semelhante nosso, em Sim. outra existência, que às vezes está muito longe, às vezes ficou lá atrás. Mas como aqui disse, ó, que é, a justiça de Deus é perfeita, mas de que forma que Deus nos corrige? Nos punindo? Uhum. Não. Ele não nos pune, o que nos pune é a nossa consciência. Consciência de que infringimos as leis divinas. Uhum. Então, nós mesmos é que pedimos uma nova oportunidade para resgatar esse débito, essa infração Uhum. e nos reconciliarmos conosco mesmo perante as leis divinas. Exatamente. Nós Então, pedimos. quando chegam as dificuldades, muitas vezes nós nos esquecemos disso, né?
Esquecemos que nós somos perfeitos, que já vivemos várias vezes, que já cometemos muitos erros, muitas escolhas infelizes. Uhum. Então, se a Terra é uma escola, estamos aqui para aprender, quem vai para a escola e não aprende a lição, o que que acontece? Tem que repetir a lição, não é? Quando Sim, repete e avança, ele vai se promovendo, o aluno, né? De uma sim. série para Pra outra, vai outra. galgando os degraus, Uhum. cumprindo as tarefinhas necessárias e vai passando de Vai ano, e vai, passando de ano, de né? fase, né? Exatamente. E com a gente aqui, espiritualmente falando, nessa escola chamada Terra, é da mesma forma. Mas Uhum. essa lição vem, mais uma vez, dizer que Jesus veio mostrar o caminho e Deus nos dá as condições. Sim. Então, o que que nós temos que fazer? Aí, esse trecho aqui, o que ele tem assim de muito interessante, né? Tudo é muito interessante, mas aqui quero chamar a atenção. Quando ele fala da lei das reparações, e Uhum. lá embaixo, depois que ele dá todos os exemplos, ele fala: quando os interessados já fazem por merecer a cessação da prova que os aflige. Uhum. Então, olha só, por que se entrar duas pessoas no hospital, no pronto-socorro, com o mesmo diagnóstico e tudo, as coisas acontecem diferente? Por que uns se curam e outros não? Por que uns se reabilitam, outros não? Sabe aquela cirurgia que para um foi uma beleza e para o outro Então, outros não. não adiantou? Uhum. Então a explicação está aqui, ó. Sim. Quando os interessados já fazem por merecer a Sim. cessação da Tá, prova que prova. os aflige. Às vezes ainda não está na hora, você ainda não terminou a lição, ela está Não acontecendo. aprendeu com ela, né? Você está lá fazendo a lição, mas você ainda não concluiu a lição. Então, não cessou ainda o motivo da prova. E é por isso que ela perdura um pouco mais. Uhum. Lembrando, de novo, né? Tem até uma lição no Evangelho que fala sobre os jovens, as crianças que morrem logo assim, né? Com poucos anos de vida. Então, qual seria a explicação? Uma das possibilidades é que ficou faltando um pouquinho da lição, E e veio aí e ele conseguiu já. veio, concluiu e não tem mais necessidade de permanecer aqui, Sim. né? Faltou o último parágrafo da lição, A não última é? lição ali, né? A É, última lição para fazer, para ele colocar o ponto final. exato. E também nesses casos, né, uma aprovação para os pais, para a família, não? Tem essa questão Às também. vezes também não é só ele, né? Não é o dele. Às vezes ele veio para que o outro cumprisse aquele pontinho final. Exato. Como Deus não faz nada em vão, Não, tudo tem um aleatoriamente, propósito. né? Tudo tem um propósito. Então, e aí ele fala, né, logo a seguir, assim como vemos o Sol atuando continuamente na massa planetária, tudo reconstituindo em louvor da harmonia e da evolução, o amor onipresente que dirige o universo, tudo refaz a benefício do burilamento e da felicidade de todas as criaturas. Mais uma vez, todas as criaturas. Todas. Ninguém fica de fora. Não. Ninguém está esquecido, ninguém está.
sendo castigado. É bom a gente reforçar isso. Uhum. Porque muitas vezes, né, no auge assim, das provações, as pessoas falam: por que que Deus está fazendo isso comigo? Por que que Deus está me Por que eu? castigando? Por que Né? eu, né? Não, Deus está o tempo todo renovando as nossas oportunidades, o nosso próprio planeta, para que a gente tenha condições de vida, não é? E isso nos diz da nossa responsabilidade com o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, dada por Deus. Então, se a gente escolhe o melhor, o resultado, a consequência natural vai ser algo bom. Sim. Mas se a gente escolhe o pior caminho, o pior lado, né? É assim como uma criança inconsequente, que não mede as consequências, a consequência natural, não é Deus que castiga, é uma questão lógica, né? Eu dou um exemplo assim super básico. Se você joga uma bola na parede, o que que vai acontecer? Ela Ela vai voltar. vai se desfazer no ar? Não, ela vai voltar, né? Sim, Então, com a mesma intensidade que você jogou. exato. Então, vamos procurar avaliar nossas escolhas. Nós sempre podemos fazer isso, né? Segurar um pouco mais a resposta que vem na ponta da língua, Uhum. ter um pouco mais de paciência com as pessoas que não têm o mesmo entendimento que a gente, né? Sim. Escolheu outro caminho, por exemplo, ou tem mais dificuldade de entender as coisas. Vamos respeitar, vamos esperar que ela acorde, né? E Sim, no vamos, tempo e dela. vamos, oi? No tempo dela, né? No tempo dela. Nós não precisamos fazer o quê? Acrescentar o negativo, né? Falou lá em cima. Uhum. E ele arremata, nos dando aqui ótima dica para a gente não ficar aí Sim. Essa pendendo no passagem, lado errado. essa aqui fecha mesmo assim, ó, com chave. Lê de novo aí para a gente, tá aí. Em qualquer circunstância aparentemente desfavorável, não te fixes no mal, seja ele qual for, reconhecendo que Deus está ao lado de todos, procure o bem, faz o bem, saliente o bem e segue o bem. Porquanto somente assim estaremos nós realmente do lado de Deus. Então, não vai ser pondo lenha na fogueira que nós vamos melhorar a situação, né? Não. E como não podemos deixar de dizer, nós estamos comemorando em poucos dias o nascimento de Jesus entre nós. Sim. Muita gente até questiona, né? Ah, mas isso aí foi invenção do homem, esse 25 de dezembro. Ah, podia ser outra data, continuaríamos comemorando o nascimento Sim, de Jesus. sim. Podia ser 1º de janeiro, 3 de março, qualquer data, mas isso É o nascimento, né? é um acontecimento Sim. marcante na humanidade, tanto que até o calendário, né? É antes de Cristo, depois de Cristo. Porque Uhum. realmente ele, como o Filho unigênito de Deus, que veio para nos resgatar, estou trocando aqui, ó,
de salvar e nos resgatar, né? Porque também não quero aqui passar a impressão que Jesus vai nos salvar assim, né? Vai apagar tudo que a gente fez e vai acontecer uma coisa mágica. Não. Não, o caminho é o nosso próprio esforço, Uhum. as escolhas com sabedoria, construindo pouco a pouco esse futuro que Deus reserva para todos. Uhum. Sem Vai ser exceção. devagar, vai ser Uhum. devagar, mas ninguém entra no prézinho e no ano seguinte Já está forma. lá com o diploma da graduação ou do Não. doutorado, né? Não, É, não acontece. Ninguém planta uma semente e no dia seguinte ela já é uma árvore dando fruto. dando fruto, não é assim. Agora, nós temos aí as ferramentas para nos ajudar e sempre, sempre buscando o caminho, a verdade e a vida. Uhum. Esse marco, o Natal de Jesus, é renovação do convite à nossa renovação íntima. Uhum. Ele tem sempre nos convidado, né? Sempre, sempre. Nunca desistiu de nós. Não. Mas nós precisamos de acreditar em Deus, na proposta de Jesus e em nós mesmos, que nós somos capazes de Sim. conseguir. Sempre reforçar, né, o sentimento com nós, né, com o que ele Exato. nos trouxe, né, a palavra, sempre reforçar dentro de nós, né. Então, E essa data vem realmente, né, lembrando, reforçando, né, ano após ano, né, para a gente continuar com os ensinamentos dele. E nessa ocasião, os mensageiros de Jesus vêm mais de perto para despertar os nossos melhores sentimentos, Uhum. nossos melhores impulsos, porque o ser humano ele tem naturalmente, né, é nato do ser humano buscar Deus. Uhum. Então, os mensageiros de Jesus, nessa época do ano, eles se fazem ainda mais presentes, mais pertinho de nós. São legiões e legiões de espíritos para sensibilizar o homem para o seu despertamento. Esse o significado, né, de lembrarmos o nascimento de Jesus lá na estrebaria, o percurso dele, sempre de abnegação, até o sacrifício na cruz, na mais linda demonstração de amor à humanidade, aos seus Sim. irmãos, Uhum. porque aquilo foi a culminância, mas ele teve toda a trajetória de exemplos, desde o momento do nascimento lá em condições tão simples e até mesmo adversas, né? Uhum. Ele veio nos dizer da sua grandeza espiritual. Então, como não acreditar num ser dele? E aí, aquilo não ficou só ali. Ele viveu de forma simples, com o mínimo possível e sempre mostrando para a gente que os bens materiais são absolutamente insignificantes diante dos bens espirituais. Não Uhum. é que nós não precisemos deles,
mas para nos atentarmos qual que é a prioridade, né? E para concluir a minha fala, eu trouxe aqui uma, uma mensagem de Natal do Chico Xavier, como que casa perfeitamente com tudo que a gente conversou hoje. Conversou, né? E eu, através dessa mensagem, quero desejar a todos que cada vez mais a gente sinta Jesus muito próximo de nós. Ele não está longe, ele está do nosso. E que a gente possa ter olhos de perceber no nosso cotidiano, a todo momento, e em toda a trajetória da nossa vida, todo o cuidado e o amor de Deus por nós. Uhum. Diz assim: cada vez que o Natal volta de novo, cada vez que o Natal volta de novo a contar e fulgir, Cristo retorna ao coração do povo, aclarando o porvir. O Natal, em toda idade, é sempre nova alegria, mas nos dons da caridade, o Natal é todo dia. Não. Natal. Festeja esquecendo quaisquer preconceitos vãos. Natal é Jesus dizendo que todos somos irmãos. Que lindo. Chico Xavier, é um soneto. Então, Muito lindo. agradecendo a todos por estar aqui com a gente, quero agradecer também a Thaís e desejar que tenhamos uma noite de paz, um Natal de paz e de luz. Assim Né? seja. Muito obrigada pela companhia, Mina, pelo nosso estudo de hoje. Deixo aqui também um agradecimento, né, à tenda de Aruanda Novo Caminho, né, pelo acolhimento nesse ano, por todas as coisas que veio me acontecendo esse ano. Desejar um Feliz Natal para você, para sua família, Mina, para todos que estão nos ouvindo, Feliz Natal para todos, né? Que venha um próspero ano para todos, né? E que não deixemos, né, de lado, né, todos os estudos que nós tivemos durante o ano, né, as palavras, né, e o principal, o amor, conosco e com o próximo. Isso mesmo. Fiquem todos com Deus, com Jesus. Assim seja. E até o ano que vem. Até. Tchau para todos. Obrigado, Mina. Uma boa noite. Boa noite.